Você sabe ver horas no relógio analógico? Antigamente, todos, mesmo pessoas que não sabiam ler ou escrever, sabiam as horas pelas posições dos ponteiros. Era necessidade. Ou era assim, ou era pela posição do sol. Quem ensina atualmente a ver horas pelo método tradicional? Tem escolas que ensinam, mas quantos se interessam e aprendem? Ah, aí não é só com o relógio, professor. Tem gente que não faz uma soma pequena sem consultar a calculadora, ó, do celular. Hoje em dia, tem gente que pergunta coisas pequenas para a Alexa. Alexa, qual é a capital de São Paulo? Incrível. Difícil encontrar quem calcule corretamente um perímetro ou a área de um terreno. Difícil encontrar estudantes que saibam por que têm que estudar tais assuntos. Aliás, é muito difícil para a maior parte dos alunos entenderem os enunciados das questões, principalmente das provas. Professora, o que é que a senhora está pedindo nessa questão? Por que a senhora deu meio certo se eu fiz todos os cálculos sem erros? Eu já não consigo ver horas com relógio de ponteiros com números normais. Com romanos, então, não consigo mesmo. E assim nossos estudantes continuam preocupados com as redes sociais, com a autoimagem, com o futuro de paredes altas e alicerces frágeis. Isso preocupa você? A mim também. Então, assista ao nosso vídeo de hoje. É já já. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje eu gostaria de dividir com vocês uma inquietação que tenho. Levando em conta que há uma diferença entre o que se ensina e o que se aprende, qual é o nível de interesse dos nossos estudantes com os assuntos que estudam? Se há tanta tecnologia a serviço da educação, permitindo respostas prontas nas pontas dos dedos, o que se faz pela mente humana para que ela se atualize? Para que o cérebro crie novas sinapses? Pouco, muito pouco. Logo de início, eu gostaria muito de agradecer por você estar aqui assistindo e aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal, que nos siga, toque o sininho para estar em dia com as novidades. Deixe seu like se gostar da matéria. Muito obrigado. Sinceramente, eu desejo que sua vida seja próspera e que você possa viajar por todos os lugares do mundo sempre que desejar. Porém, deve ser frustrante chegar próximo ao majestoso Big Ben, famoso relógio londrino, e não saber que horas são olhando para o seu mostrador. Nem é porque você dependa dele, mas porque não dependerá de relógio digital algum, tipo esse, ó, para interpretá-lo. Outra coisa que me impressiona é que as disciplinas de moral e cívica e organização social e política do Brasil foram substituídas por filosofia e sociologia. Sim, substituídas. Eu quero que sociologia exista e seja bem trabalhada. Eu quero que filosofia também seja bem trabalhada. Mas deixar o jovem sair da escola sem conhecer seus direitos e deveres, sem conhecer sobre a estrutura de seus representantes no município, no estado ou no país, é uma covardia sem tamanho. Não saber sobre os três poderes, não saber a importância de ter vereadores que criem boas leis, que fiscalizem o executivo, é prorrogação do analfabetismo de todas as nossas crianças e de nossos jovens.
São coisas que se passam por cima, sem dever. E o jovem que precisa de exemplos para aprender a fazer direito recebe o que há de pior exibido o tempo todo pela imprensa. Negociatas, leis em benefício próprio, aumentos de salários próprios e vergonhosos, obras inacabadas e superfaturadas, educação sem objetivo de preparar o aluno, saúde surrupiada em plena pandemia e discursos dicotômicos como se os candidatos fossem diferentes uns dos outros. O advento da tecnologia é extremamente positivo, eu concordo. Só que as pessoas acreditam que tudo possa ser feito e aprendido intuitivamente. Mas não é assim. É necessário que haja orientação e treinamento. E é fácil explicar. No final do século XX, início do século XXI, olhem os algarismos romanos aí, as escolas gastaram bastante para montar o que chamavam de laboratórios de informática. Lembra deles? Para ensinar a mexer minimamente no computador e dar noções básicas de como usar certos softwares, como Carta Certa, Formax, Paintbrush, WordStar, Lotus 123, além da linguagem Basic de programação, todos sob a base DOS, ou DOS, como preferirem, que é um sistema operacional, naturalmente. E depois começou-se a ensinar o Word, o Excel, o PowerPoint e tantos outros em base Windows. Hoje, a maioria mexe em computadores, celulares e tablets. Usam os mesmos Excel, PowerPoint, Word, Photoshop, mas não entendem verdadeiramente os programas. Complicam-se em formatações mais elaboradas e mal conhecem técnicas preciosas de apresentação. Coisas que só a intuição não garante. É preciso orientação e prática. Tenho para mim que antes de se investir em tecnologia, é necessário que se invista no maior de todos os produtos para a educação: o professor. Uma criança abandonada à tecnologia sem orientação prévia é, a grosso modo, como se fosse um abandono de incapaz. Deveria ser proibido. Assim como a família recebe aquela criança em amor infinito, a professora colabora com aquele amor e se dedica a ensinar as primeiras formalidades do saber. É ela que ensina que letras são diferentes de simples desenhos e que algarismos são diferentes de letras. Você pode operar com algarismos, com letras, não. Alfabetizar é um processo trabalhoso. Não basta emendar letras, sílabas e juntar palavras. É necessário que se conheça o sentido, que se saiba o que está lendo, que o raciocínio lógico, sim, lógico, faça parte do processo. A interpretação de pequenos textos, desde o beabá, é tão necessária quanto operar 2 mais 3. Não é bastante recitar a sentença, é preciso que se entenda a lógica da sentença recitada, seja ela literal ou matemática. E é talvez por isso que a alfabetização seja tão mágica. Eu louvo os alfabetizadores, principalmente porque tenho consciência que eu não teria capacidade de desempenhar tamanha tarefa. Não mesmo. Matando a charada da alfabetização, chegamos ao ponto dos enunciados que acabam com os alunos no dia de prova. Professora, o que é para fazer mesmo aqui na questão 2? O que significa isso? Que o cérebro não acessou convenientemente o processo de interpretação, ou que nunca o aprendeu de verdade. Isso pode ser desde uma simples preguiça no raciocínio a um bloqueio que precisa ser diagnosticado. Seja como for, está claro que a expressiva preocupação com os anos finais da educação básica vem de cima para baixo e não acompanha o ritmo do desenvolvimento do indivíduo. Há muito que não se preocupa com as primeiras letras, para que se alfabetize com qualidade, para a construção de um alicerce confiável.
Ao contrário, ao invés de aparelhar as crianças com a formação de hábitos necessária ao estudo e ao escalonamento das dificuldades, falta objetividade para que se observe que diferentes graus de amadurecimento não são corrigidos. Nesse ponto, as escolas mais carentes de recursos são as mais felizes, porque a empatia é mais visível. As crianças podem não ser as mais atualizadas, porém são as mais assistidas. Podem me acusar de conteudista, eu aceito, mas ninguém pode duvidar que, sem adquirir conteúdos básicos na primeira infância, dificilmente uma criança conseguirá compreender especificidades do mundo à sua volta. Além disso, esses conteúdos poderão ser norteadores para o uso coerente de tecnologias que perpassam o dia a dia do indivíduo e da coletividade em que está inserido. Enfim, o que desejo mesmo é mostrar que assuntos que podem parecer fora de moda ou sem sentido precisam fazer parte da vida da criança. E não caem do céu, são aprendidos. Precisam ser aprendidos de verdade, da mesma forma que a terra precisa ser arada antes do plantio. Uma vez pronta, a terra fértil da inteligência da criança pode receber a tecnologia, não como um trem na ferrovia, limitado e solitário, mas como uma aeronave em que a liberdade é sentida, porém sem perder a supervisão do controle de voo. Talvez por isso mesmo é que educar seja tão difícil. São inúmeras ideias pensando no futuro de uma sociedade, algumas tão divergentes que ficamos em dúvida se darão certo ou não. Não se duvida que é necessário observar o mapa celeste da educação, corrigir sempre as rotas, fazer as devidas checagens nos tempos exatos e manter contato com outras aeronaves. Mas, junto com tanta atenção, faz-se necessária a confiança que impulsiona os nossos caminhos e que nos faz crescer. E se eu tiver direito de dizer algo para você que está assistindo neste momento, peço que você estude, que leia, que aprenda, que não passe por qualquer dúvida sem tentar esclarecê-la. Desenvolva-se, cresça, brilhe. É para isso que você existe. Como você vê, nossos vídeos objetivam auxiliar para que você veja o mundo com olhos de quem pode conquistar, sempre trilhando o caminho do bem. E se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber notificações, deixe o seu gostei, ou seu não gostei, se for o caso, critique, pergunte. Interaja com a gente pelo Instagram, que é o Frederico Carvalho TV, ou escreva para o e-mail professor@fredericocarvalho.com.br. Não fique com dúvida presa na garganta. Na próxima terça-feira tem mais. Acompanhe também nossos vídeos dos Pensamentos do Bem, que lançamos no canal várias vezes por semana. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.